Temos visto também acontecer em nossos tempos algo que eu tenho chamado de esquizofrenia espiritual. O que é isso? A pessoa está com os pés no século XXI, mas quer viver como se estivesse lá na Idade Média, na Idade Pré-Moderna, né? Então é muito comum se resgatar, por exemplo, devoções dentro da igreja que tiveram o seu valor dentro de um contexto próprio, dentro de uma época própria, porque estavam imbuídos de uma mentalidade que era própria da época e simplesmente trazerem para os dias atuais, como se tivesse algum sentido. É muito comum a gente encontrar pessoas que estão achando que estão vivendo uma espécie de guerra santa, uma espiritualidade das cruzadas que devem matar e destruir os seus inimigos, como se estivesse lá na Idade Média, com a bênção de Deus e da igreja para matar aqueles que creem de forma diferente, que pensam politicamente de forma diferente, que comportam-se moralmente na sociedade de forma diferente deles. Uma espiritualidade das cruzadas. Sendo que nós, em pleno século XXI, inclusive dentro da própria espiritualidade da igreja, como o Santo Padre e o Papa Francisco tanto têm insistido, é a espiritualidade do diálogo, da fraternidade. Porque apesar de sermos diferentes, apesar de crermos em Deus de forma diferente, de termos ideologias, filosofias que regem nossa visão de mundo absolutamente diferentes, todos nós somos irmãos e irmãs, como o Papa Francisco nos recorda na Fratelli Tutti. Então é muito comum isso acontecer, das pessoas resgatarem, quererem voltar para um passado que não vai voltar, sendo que a história sempre anda para frente, a história não anda para trás. Então, no jeito de vestir, nas devoções que se tem, na forma espiritual que ela vive o seu relacionamento com Deus, uma coisa totalmente descontextualizada daquilo que a igreja está nos pedindo hoje. Porque a fé da igreja nos ensina que nós temos que viver o evangelho hoje, dar respostas aos problemas do mundo de hoje e não nos refugiar em situações do passado, num passado que não vai voltar. Em espiritualidades muitas vezes desencarnadas lá do passado, porque era o paradigma social, era o paradigma de conhecimento, era o paradigma religioso, sendo que a igreja, desde a década de 60, desde o Concílio Vaticano II, agora se tem uma postura de diálogo com o mundo, de diálogo com a sociedade, e a igreja agora se entende como alguém que deve anunciar o evangelho e propor o evangelho como caminho de salvação do mundo. Essa é uma espiritualidade encarnada, e não uma esquizofrenia espiritual, como muitos apregoam por aí.